Seção 2. A aplicação do Evangelho. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, de 1 a 12. Capítulo 11. Morrendo com Cristo pela causa da diversidade que exalta a Cristo. Até aqui, na parte 2 deste livro, temos falado que um propósito crucial de Jesus em vir ao mundo foi dar um fim à arrogância do etnocentrismo. Capítulo 7. Vimos então no capítulo 8 que ele fez isso por meio de um ato histórico, tanto vertical quanto horizontal, de reconciliação pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. A seguir, coloquei sobre a mesa minhas cartas teológicas e passei a celebrar o modo como a fé reformada mina o racismo e o etnocentrismo. O primeiro foco da fé reformada estava sobre a depravação, a expiação e a eleição. Capítulo 8. Seu próximo foco estava sobre a justificação, capítulo 9. A cada ponto, fomos extraindo implicações para a nossa vida em um contexto de diversidade racial e étnica. Agora, no próximo capítulo, nós nos voltaremos para a realidade da conversão e de viver uma vida cristã. E completaremos nosso foco sobre os 5 pontos do calvinismo, retomando a análise dos 2 últimos pontos: a graça irresistível e a perseverança dos santos. A despeito de nossa depravação aos olhos de Deus, ele escolheu um povo para si mesmo e nos predestinou em amor para a adoção antes da fundação do mundo. Efésios 1:5. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para comprar para seu filho a noiva de toda a tribo, todo povo, toda língua e nação. Apocalipse 5:9. Por sua graça, Deus providenciou um meio de justificação para os ímpios de todas as nações. Romanos 3, 29 e 30. Agora resta perguntar: como essas pessoas depravadas, ímpias, rebeldes, afastadas de Deus e umas das outras tomam parte nessa grande justificação e reconciliação? Essa pergunta nos leva à soberania da graça e ao constante poder de Deus. É claro que, em certo nível, a resposta é somente pela fé. Já analisamos isso no capítulo 10. Mas agora estamos perguntando sobre a experiência em si. Temos pessoas ímpias, culpadas e afastadas de Deus. Então elas passam a crer, são justificadas e se reconciliam com Deus. Mas o que aconteceu? O que a conversão significa para nós? O racismo e a redução da conversão. Acredito que uma das razões pelas quais alguns cristãos têm dificuldade em relacionar seu cristianismo com questões como a harmonia e a justiça racial e étnica está no fato de que a visão que eles têm do que acontece na conversão é superficial. Permitam-me ilustrar com um exemplo de como Paulo lidou com uma interpretação equivocada de sua mensagem do Evangelho. Em algum ponto ao longo do caminho, a mensagem de Paulo sobre o Evangelho da justificação somente pela graça, por meio da fé somente, foi distorcida desta maneira:
Ora, se somos salvos somente pela graça, por meio da fé somente, então vamos pecar ainda mais para que a graça possa se destacar. Quanto mais pecados cometemos, mais graça Deus mostrará nos perdoando, e mais glória ele receberá por sua maravilhosa graça. Vemos essa distorção em Romanos 6:1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Por causa de como alguns que se dizem cristãos pensam, sentem e agem nos dias de hoje em relação a pessoas de outras raças, parece que essa distorção vai muito bem, obrigado. A salvação se dá pela graça por meio da fé. Então não há necessidade de mudar o modo de sentirmos ou pensarmos ou agirmos em relação a pessoas de outras raças e etnias. Deus nos perdoa e ganha para si mesmo ainda mais glória por ser mais gracioso. Veja bem, essas pessoas não dizem isso em voz alta, mas suas atitudes mostram que elas pautam sua vida nessa visão superficial da conversão. Elas pensam: eu me tornei cristão por alguma escolha anterior de acreditar em certas coisas, e não há razão para pensar que minha atitude em relação a outras raças tenha que mudar por causa disso. Sou salvo pela graça e não por obras. É isso que essas pessoas dizem. Pessoas mortas não são dominadas pelo pecado. Ora, como Paulo responde a essa distorção do evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé que ele prega? A resposta é devastadora para uma visão superficial da conversão cristã, uma visão que reduz a conversão a uma mera decisão por Cristo. Veja o que Paulo diz. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Romanos 6:1 e 2. A questão é que, quando colocamos nossa fé em Jesus, nós nos unimos a Ele de modo que a morte dele se torna nossa, e a vida perfeita dele se torna nossa. A morte e a justiça de Jesus são contadas como nossas diante de Deus. Paulo diz que, no batismo, que acontece pela fé, Colossenses 2:12, nós fomos unidos a Ele, Cristo, na semelhança da sua morte, Romanos 6:5. Essa união com Cristo é como experimentamos a morte. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, Colossenses 3:3. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, Gálatas 2:20. Assim, acontecem duas coisas quando confiamos em Cristo e nos unimos a Ele pela obra do Espírito. Uma delas é que somos contados como quem morreu com Cristo, de modo que recebemos a punição de nosso pecado na punição de Cristo. Deus condenou o nosso pecado na carne dele, Romanos 8:3. Outra coisa que acontece é que a nossa velha natureza ímpia, que amava o pecado e negligenciava a Cristo, realmente morre. Em outras palavras, não somos apenas perdoados por nossos pecados, mas recebemos uma nova identidade. É desse modo que Paulo responde à pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Aquele homem que amava o pecado morreu. O novo homem ainda não é perfeito. Ele peca, mas não entra em acordo com o pecado. Pelo contrário, esse novo homem abomina o pecado. Ele confessa o pecado e luta contra ele. É isso que está por trás da pergunta feita por Paulo. Como podemos nós, que morremos para o pecado, ainda vivermos nele? Como podemos nós, que morremos para o racismo, ainda vivermos nele? Como podemos nós, que morremos para o etnocentrismo, ainda vivermos nele? Como podemos nós, que morremos para a indelicadeza, a crueldade, a maldade, a injustiça, o lado feio deste mundo, a dureza de coração, a amargura, a hostilidade e o ódio, ainda vivemos nisso tudo? Paulo está dizendo: se desculpamos a persistência do pecado com base na graça abundante, se minimizamos a gravidade do pecado em nossa vida, não sabemos o que significa a conversão a Cristo. Ela significa a morte. Morte para o pecado. Devemos continuar no pecado
odiando, maltratando ou menosprezando outras raças porque a graça é abundante? Deus não permite isso. Como pode quem morreu para o pecado ainda viver nele? O racismo e o morrer com Cristo. Agora eu pergunto, há alguma garantia bíblica para lidar com o racismo nesses termos? Esse é o modo certo de pensar sobre o racismo? A resposta é sim. Vemos isso em Colossenses 3. Vamos considerar a referência de Paulo à raça e à questão da etnia no contexto dessa passagem. Primeiro, consideremos Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas de cima e não nas que são na terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eis aí a ousada declaração de Paulo sobre o que significa ser cristão. Você morreu, sem exceções. Se não morreu, não é um cristão. Converter-se é unir-se, pelo Espírito de Deus, a Cristo de tal maneira que morremos com Ele. Romanos 6,5. Nesse sentido, convicções, impulsos, inclinações, valores, afeições e paixões que governavam nossa vida quando ímpios e que nos davam identidade recebem um golpe mortal do Espírito de Deus quando nos tornamos cristãos. Paulo disse a mesma coisa em Gálatas 6,14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tudo que o mundo significava para Paulo antes de ele encontrar Cristo morreu naquele dia. Um novo Paulo, que crê e confia em Cristo, que ama, valoriza e honra a Cristo, nasceu, foi criado naquele dia. Isso é o que significa tornar-se cristão. Pessoas mortas fazem o pecado morrer. O que significa ser, e não apenas tornar-se um cristão, é caminhar adiante, afirmando, por nosso comportamento, que a morte aconteceu e que uma nova vida foi criada. Morte e nova criação são duas coisas decisivas que acontecem de uma vez por todas. Mas viver essa realidade é uma obra diária de fé. Considere Colossenses 3,5. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. De maneira semelhante, em Romanos 6,11, Paulo diz, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o velho homem que havia em você, descrente e amante do pecado, realmente morreu com Cristo. Agora, viva na realidade que Deus operou em você. Considere seu velho homem morto. Trate-o como alguém que morreu. Creia nisso e viva as implicações dessa morte. O mentiroso morreu. Antes de analisar de que modo Paulo liga essa questão à raça, considere o que ele diz sobre mentir. Em Colossenses 3, 9 e 10 ele diz, não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. As imagens mudam aqui, mas apenas superficialmente. A mesma realidade está em vista. Aconteceu uma morte. O velho homem, que precisava mentir e que dependia da mentira, está morto. Uma nova criação, que ama a verdade, está tomando forma. Aqui é o único lugar em que Paulo fala disso dessa forma. Fomos decisivamente, de uma vez por todas, despidos do velho homem. Colossenses 3:9. O velho homem morreu e você o deixa de lado como a uma roupa da qual se despe. A bem da verdade, como se fosse um cadáver. Mas o lado positivo disso nos é dado no versículo 10. E vos revestiste do novo homem. Esse é um acontecimento decisivo na conversão. E de onde ele vem? Quem fez esse novo homem que passou a existir quando o velho homem morreu? A resposta é fornecida no fim do versículo 10. Foi Deus quem o fez. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Deus criou um novo homem que passou a existir depois da conversão. Na conversão,
Nosso velho homem, com seus impulsos, inclinações carnais, valores, paixões e convicções, é deixado de lado, e um novo homem é criado por Deus. Isso é chamado, em outras passagens, de nascer de novo ou ser regenerado. João 3,3, 1 Pedro 1,3. Para que não sejamos desencorajados por uma visão perfeccionista da conversão, devemos notar que, muito embora essa morte e nova criação sejam decisivas e sejam parte do passado daquilo que Deus fez na vida de cada cristão, elas não significam que todos nós vivamos vidas perfeitas neste mundo. É justamente por isso que Paulo nos diz para matarmos ou nos despirmos do velho homem que há em nós, Colossenses 3,5, e nos revestirmos do novo homem, Colossenses 3,12. Também é por isso que, no versículo 10, Paulo diz que o novo homem é aquele que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em outras palavras, estamos nos tornando em comportamento o que já nos tornamos aos olhos de Deus em Cristo. Estamos trabalhando nossa salvação, já decisivamente assegurada por meio da graça capacitadora de Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Ou, como diz Paulo em 1 Coríntios 5, 7, removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como, de fato, sois. A evidência de que somos massa nova sem fermento está no fato de odiarmos o fermento velho do pecado e o removermos repetidamente de nossa vida. O abismo étnico e cultural não impediu o amor e a comunhão. Agora, precisamente neste ponto, as questões de classe, raça e cultura são levantadas pelo apóstolo em Colossenses 3,11. Ele diz que, nesses corações convertidos e nessa comunidade de crentes, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Essa afirmação era algo totalmente espantoso nos dias de Paulo. Gregos e judeus, como já vimos, eram separados por suas etnias, religiões e culturas. O abismo que havia entre eles era imenso. Contudo, Paulo diz: onde houver pessoas que morreram com Cristo e foram criadas como um novo homem à imagem de Deus, esse abismo não impedirá o amor e a comunhão. A referência a bárbaro e cita é uma alusão a como os romanos e gregos cultos viam qualquer pessoa cuja maneira de falar, os modos e costumes fossem estrangeiros e aparentemente rudes, não refinados. Se você morreu com Cristo e foi criado como um novo homem à imagem de Deus, esse tipo de diferença não impedirá o amor e a comunhão. A referência a escravo e homem livre é uma alusão à mais profunda separação de classes. Esse texto fornece algumas sementes do fim da escravidão. Paulo não ataca diretamente a escravidão. Ele a enfraquece entre os cristãos, entre aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Irmão e irmã são os termos que substituem os termos escravo e homem livre. Foi desse modo que Paulo falou com Filemão sobre seu escravo, Onésimo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado. Filemão, versículo 15 e 16. O fim do racismo, quando Cristo é tudo em todos. Mas para nós, a palavra final, crucial, está em Colossenses 3, no fim do versículo 11. No coração daquele que morreu com Cristo e está sendo regenerado como nova criatura em Cristo, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo que é tudo em todos. É esse o efeito vivo de morrer para o pecado quando você se converte a Cristo. Nisso também se encontra o grande poder para acabar com o racismo na igreja. O fato de que Cristo é tudo em todos tem duas partes. Vamos, em primeiro lugar, concentrar nossa atenção na segunda metade dessa frase. Cristo é em todos. Quando morremos para o pecado, Cristo entra em nossa vida. Já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Quando, em união com Cristo, somos crucificados com Ele, morremos e Cristo passa a viver em nós.
O novo homem de que falamos anteriormente é aquele que recebe a Cristo com alegria, como seu Salvador e tesouro de sua vida. Todo cristão verdadeiro, qualquer que seja sua classe social, cultura ou raça, traz em si o Filho de Deus vivo, aquele que nos amou e se entregou por nós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. É impossível realmente crer e se deleitar nessa verdade e, ainda assim, tratar mal um irmão de raça diferente da nossa. No mínimo, não conseguimos fazer isso sem que haja um testemunho redentor em nossa consciência de que devemos nos arrepender por agir assim. Em segundo lugar, vamos concentrar nossa atenção na primeira metade da frase. Cristo é tudo. Temos aqui o soar da morte para o racismo. Por que desprezamos certas pessoas? Por que as odiamos? Por que nos afastamos delas? Por que as evitamos? Por que as denegrimos ou deturpamos? Não é por sermos fracos, medrosos, inseguros, arrogantes, raivosos, por sermos pessoas que não têm paz e amor no coração? Será que todas essas coisas horríveis vêm de pessoas que dizem, com sinceridade, Cristo é tudo para mim? De pessoas cujo tesouro é viver em comunhão plena com Cristo? Porque Jesus é tudo neste mundo para mim. Portanto, o que precisamos é nos reconhecermos como pessoas que morreram para tudo, menos para Cristo, o único que satisfaz nossa alma. Precisamos amá-lo com tamanha intensidade e encontrar na comunhão com ele tamanha completude que falamos como salmista. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, além de Ti não tenho outro bem. Salmo 16:2. E dizemos também, quem mais eu tenho no céu senão a Ti? E na terra não desejo outra coisa além de Ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Salmo 73, 25, 26. Ou dizemos, como no velho cântico, Jesus é tudo neste mundo para mim, minha vida, minha alegria, meu tudo. Que nossas igrejas estivessem cheias de pessoas que cantassem essa letra com sinceridade de coração e a vivessem. Jesus é tudo neste mundo para mim, minha vida, minha alegria, meu tudo. Cristo é em todos. E Cristo é tudo. Nessa comunhão, como diz Paulo, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre. Colossenses 3:11. Senhor, permita que nós, por meio da fé em Cristo e de uma profunda união com Ele, possamos morrer e viver de modo que Cristo possa ser tudo em todos. Isso seria o fim do etnocentrismo e do racismo em nossas igrejas. A graça irresistível. Cristo veio ao mundo com a missão de criar um povo novo para quem ele é o tesouro supremo e no meio do qual o racismo e o etnocentrismo são coisas inconcebíveis. Como é possível que uma mudança tão drástica quanto essa possa acontecer a seres humanos como nós, escravos de uma depravação incapacitante? Levanto aqui essa questão para extrair outra marca magnífica da fé reformada que mostra como ela aniquila com enorme eficiência o racismo e o etnocentrismo. Já vimos isso em relação à depravação humana. O primeiro ponto do calvinismo, a expiação de Cristo por meio de um povo formado de toda a tribo e raça. O terceiro ponto do calvinismo é a eleição incondicional e graciosa por Deus de um povo, tirando-o dessa depravação por meio da expiação, o segundo ponto do calvinismo. E vimos que nossa participação na salvação é pela justificação por meio da fé somente. Essa fé vem a existir mediante a conversão, isto é, pelo fato de nos unirmos a Cristo por meio da fé, de modo que morremos e ressuscitamos com Ele para uma nova vida de fé e amor. Agora abordo a questão de como tal fé em Cristo é possível para rebeldes depravados como nós. A resposta da fé reformada é que Deus supera a nossa depravação e rebeldia e nos concede o dom da fé e do arrependimento. Isso normalmente é chamado de graça irresistível. Cremos que, quando Cristo morreu para conquistar sua igreja, Efésios 5:25, ele conquistou para ela não apenas a graça que resulta da fé, como o perdão, a justificação, a santificação e a vida eterna. Ele também conquistou para ela a graça que gera a fé em primeiro lugar.
Essa graça é chamada irresistível não apenas pelo fato de não podermos resistir a ela, mas porque Deus supera a nossa resistência até o ponto da nossa conversão. Ele supera a nossa falta de fé e nos concede que vejamos a Cristo como o glorioso e irresistível Salvador que Ele é. Ele faz com que Cristo nos pareça atraente de tal modo, e não só pareça, mas como de fato seja, que nós o seguimos. No momento que nos rendemos a Cristo, somos definitivamente atraídos por Deus e mais livres do que jamais fomos. João 6,44, 8,32. Deus pode permitir essa resistência por bastante tempo. Atos 7,51. Por exemplo, mesmo Paulo tendo dito que Deus o havia separado antes do nascimento, Gálatas 1,15, entre o momento de seu nascimento e de sua conversão, Paulo viveu em total rebeldia contra Deus. Ele ainda vivia respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9,1. Deus tolerou tudo isso de Paulo antes que chegasse o tempo em que o levaria cativo na estrada para Damasco. Atos 9, 1-20. A graça irresistível significa que, uma vez que nenhum ser humano consegue se submeter a Deus por causa da dureza e rebeldia de coração, por estarmos mortos espiritualmente, Romanos 8, 7, 1 Coríntios 2, 14, o único modo de sermos salvos é por meio da graça irresistível e soberana. Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." João 6,44. E disse também: "Ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai." João 6,65. Somos salvos pela graça por meio da fé, segundo disse Paulo, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, 9, Filipenses 1, 29. Nossa fé é dom de Deus. O mesmo acontece com arrependimento, como diz Paulo em 2 Timóteo 2, 25, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Isso significa que não somente nossas diferenças étnicas em nada contribuem para a nossa eleição ou para nosso resgate na cruz, mas também que nossas diferenças étnicas em nada contribuem para o surgimento de nossa fé e para a vinda do nosso arrependimento. Todos dependemos igualmente da graça irresistível para sermos chamados, crermos e sermos salvos. E não somente isso, mas a graça irresistível também significa que não há sequer um miserável, nenhum racista, seja ele branco, negro, vermelho ou amarelo, que Deus não possa vencer e subjugar, trazendo ao humilde arrependimento, assim como a fé, a santidade e a alegria sem fim. Não somos companheiros apenas na condenação, mas agora, de modo mais glorioso, somos companheiros na mais plena e total dependência da graça irresistível. Isso significa que somos companheiros na esperança de que nenhum de nós tenha ido tão longe em seus pecados raciais que não possa ser salvo. E, quando somos salvos, nenhum de nós pode alegar ter tido a menor participação que seja em ressuscitar dos mortos. Pessoas de todos os grupos encontram-se na mesma condição de humilde gratidão pelo fato de que somente a graça abriu nossos olhos e nos levou a ver o Salvador e ir até Ele. No próximo capítulo, passaremos nosso foco da aplicação do Evangelho na conversão para a sua aplicação no modo como vivemos depois da conversão. O Evangelho continua a destruir o racismo e o etnocentrismo na vida daqueles que se converteram a Cristo. Por fim, no próximo capítulo, analisaremos o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, e veremos o quanto ele é relevante para que continuemos na batalha pela diversidade e harmonia étnica em Cristo.